Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai entrar na aula 7 desse curso de Estatística Aplicada. O tema dessa aula, correlação e regressão, tá? Então, correlação e regressão, eles são duas ferramentas estatísticas muito importantes e eles permitem, de certa forma, que a gente consiga fazer uma comparação entre duas variáveis diferentes. Então, a correlação é usada para estudar o grau de associação, de relação entre duas variáveis. Por exemplo, a gente poderia estudar a relação entre o peso e a altura. E é lógico que isso daí a gente pode fazer para qualquer exemplo. Quer ver? Imagina que a gente consiga medir o valor da temperatura média e do índice de CO2 na atmosfera. E aí a gente foi medindo o valor da temperatura e o índice de CO2, valor da temperatura e o índice de CO2. Aí a gente tem então a variável temperatura associada, né, à variável índice de CO2. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode usar a correlação para identificar se existe uma associação entre essas variáveis, se existe uma relação de causa e efeito entre elas. Por exemplo, será que quando o índice de CO2 aumentou, a temperatura também aumentou? Ou se o índice de CO2 diminuiu, a temperatura diminuiu? Então a correlação ela te dá um número, ela te dá um valor que representa o grau de associação entre essas duas variáveis. Se a correlação ela for muito elevada, que no nosso caso é muito próximo de 1, né? O 1 seria o valor máximo de correlação. Se ela for muito próximo de 1, significa que essas duas variáveis são altamente correlacionadas. Elas têm uma relação de causa e efeito muito forte. Se a correlação for muito próxima de 0, que é o mínimo, né? É lógico que ela também pode ser negativa, mas eu digo assim, é o mínimo valor, né? Seria 0, significa que ela tem uma correlação muito fraca, ou não existe, né? Não existe correlação entre elas. É porque ela pode ser igual a menos 1, e aí significaria que ela tem uma alta correlação invertida, né? Ou seja, quando um aumenta, o outro diminui, entendeu? Então ela poderia ser também igual a menos 1, que aí indicaria uma alta correlação nesse sentido inverso, né? Quando um aumenta, a outra diminui, tá? Ela é apresentada graficamente através de um gráfico de dispersão, que mostra o comportamento entre as duas variáveis, ou seja, se elas estão relacionadas. Se x cresce, y também cresce, essa relação entre elas é linear ou não é linear? Então a correlação ela pode, a gente consegue coletar esses dados, tanto na forma gráfica quanto na forma de tabela, né? E esse gráfico que apresenta a variável y em função da variável x é chamado de gráfico de dispersão, tá? Até porque não necessariamente pode ser que exista uma correlação entre elas. Então o fato da gente ter medido essas duas medidas no mesmo momento não significa que exista uma correlação entre elas, que de fato eu tenha uma função, né, de y em função de x, tá? São somente duas variáveis que a gente vai usar a correlação para fazer uma comparação e tentar chegar à conclusão se existe uma relação, uma associação de uma com a outra, tá? Para calcular a correlação, a gente usa o chamado coeficiente de correlação, também chamado de coeficiente de correlação simples, tá? Ele vai medir, então, o grau de relação entre essas duas variáveis. Tá aqui a fórmula. Essa é a fórmula para calcular o coeficiente de correlação. Então, ela é uma fórmula bastante extensa, bastante complexa, mas no momento em que a gente identifica os valores, basta substituir na fórmula e aí dali para frente a calculadora, né? Se a gente fizer as contas certinha, a gente vai conseguir chegar na resposta correta. Antes de fazer um exemplo, já usando, né, substituindo os valores da fórmula, eu vou chamar a atenção para vocês sobre o que significa cada termo dessa fórmula. Então vamos lá, eu vou criar aqui um exemplo só para ficar mais fácil de explicar. Imagina que a gente tem uma variável x e uma variável y, e aí os valores de x são, sei lá, 1, 2, 3 e 4, tá? E os valores de y são 2, 4, 6 e 8. Então imagina que quando a gente mediu lá o x igual a 1, o y era igual a 2. Quando a gente mediu o x igual a 2, o y era igual a 4.
quando x era igual a 3, o y era igual a 6. Quando x era igual a 4, o y era igual a 8, tá? A gente não sabe o que é x e y, mas lembrando que na estatística, no momento em que a gente tem os valores, dali para frente é aplicar, nesse caso, a gente calcula lá o coeficiente de correlação. Depois a análise disso, aí vai depender do que significa cada variável. Nesse momento são valores que fazem parte desses dois conjuntos de dados, né? Que a gente quer calcular o coeficiente de correlação, tá? Vamos lá, então isso daqui é a variável x, essa é a variável y. O que significa? Ó, repara na fórmula que tem, por exemplo, o somatório de x. O que é o somatório de x? Esse símbolo é o símbolo de somatório, tá? O somatório de x nada mais é do que a gente somar todos os elementos de x. 1 mais 2 mais 3 mais 4. 1 mais 2 é 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Então o somatório de x, nesse exemplo daqui, seria igual a 10. Da mesma forma, o somatório do y é a soma de todos os valores de y. 2 mais 4 mais 6 mais 8. 2 mais 4, 6. Mais 6, 12. Mais 8, 20. Então, o somatório de y, nesse caso, é igual a 20. Quem é n? Ó, tem um n aqui aparecendo na fórmula. O n é o número de elementos. São 4 elementos, né? Então, n é igual a 4. Quem é o somatório de x vezes y? Então, a gente teria que fazer, nesse caso, o x vezes y. Ó. Vou criar aqui uma outra coluna, que eu vou chamar de x vezes y. Nessa coluna, o que eu tenho que fazer? O x vezes y. 1 vezes 2, que dá 2. 2 vezes 4, que dá 8. 3 vezes 6, que dá 18. 4 vezes 8, que dá 32. E aí, o somatório do x vezes y é essa soma daqui, que vai dar 10... 10 mais 18, 28, mais 32, 60. Então, o somatório de x vezes y, né, é igual a 60. Aqui tem também o somatório de x ao quadrado, tá? Então, a gente tem que ter também uma coluna, que é a coluna do x elevado ao quadrado. E tem também o somatório do y ao quadrado. Então, vai ter que ter uma outra coluna, que é a coluna do y elevado ao quadrado. E aí, como é que eu faço o x ao quadrado? Eu tenho que elevar cada elemento ao quadrado. Cada x ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. O somatório do x ao quadrado, aqui é 60, né? O somatório do x ao quadrado vai ser 1 mais 4, 5, mais 9, 14, mais 16, 30. Então, nesse caso, o somatório do x ao quadrado é igual a 30. Tá? E o y ao quadrado tem que fazer o 2 ao quadrado, que é 4, 4 ao quadrado, que é 16, 6 ao quadrado, que é 36, 8 ao quadrado, que é 64, e aí tem que somar todos eles. Isso vai dar, acho que 120, né? Então isso aqui vai dar 120, ou seja, o somatório de y ao quadrado é igual a 120. Então, repara que esses valores são os valores que a gente vai substituir na fórmula, tá? Mas eu quis mostrar para vocês da onde esses valores vêm, porque daqui para frente eu já vou fornecer esses valores para vocês. Então, no lugar de eu fornecer a tabela, e aí vocês teriam o trabalho de calcular cada um desses valores para então substituir na fórmula, nos exercícios que a gente vai fazer, eu já vou fornecer direto esses valores, tá? Mas com esse exemplo, vocês entenderam como que a gente faria para obter esses valores a partir dos dois conjuntos, né, do x e y que a gente tem, tá? Então é assim que a gente conseguiria obter de um exemplo qualquer que a gente tivesse. Mas no momento em que a gente tem esses somatórios, é só substituir na fórmula. Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Aí repara que nesse exemplo eu já dei o valor do somatório de x, do somatório de y, do somatório de x ao quadrado, do somatório de y ao quadrado e do somatório de x vezes y e n, que é o número de elementos. Eu já dei para vocês, mas vocês entenderam como esses valores eles são calculados a partir dos valores de x e de y, tá? Vamos então agora substituir cada um desses valores na fórmula. Primeiro vamos reescrever aqui a fórmula do cálculo do coeficiente, essa fórmula daqui. Então vamos devagarinho, ó. R é igual
somatório de x vezes y menos somatório de x vezes somatório de y dividido por n. Então, R é igual somatório de x vezes y menos somatório de x vezes o somatório de y dividido por n. Isso tudo dividido por raiz quadrada, ó, tem uma raiz aqui, tá? Raiz quadrada de somatório de x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado dividido por n. Então vamos lá. Raiz de somatório do x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado dividido por n. Isso daqui a gente vai fazer vezes. Aí aqui do lado tem um vezes. Aí a mesma coisa para o y. Somatório do y ao quadrado menos o somatório do y elevado ao quadrado dividido por n. Então essa daqui é a fórmula, só voltando aqui para conferir. Somatório de y ao quadrado menos o somatório de y elevado ao quadrado dividido por n. Essa é a fórmula para calcular o coeficiente de correlação. Agora, o que eu vou fazer? Vou substituir nessa fórmula cada um dos valores que foram dados no enunciado. Então, primeiro, quem é o somatório de x vezes y? É o 170. 170 menos somatório de x é 27 vezes o somatório de y é 32 dividido por n, que é 6. Dividido por raiz de somatório do x ao quadrado. Então, o somatório do x ao quadrado é 139. Menos o somatório de x, que é o 27, elevado ao quadrado, dividido por n, que é 6. Vezes somatório do y ao quadrado é 218, menos o somatório do y, que é 32, elevado ao quadrado, dividido por 6, que é o n. Então, repara que nesse momento eu substituí cada um desses valores na nossa fórmula do coeficiente de correlação. Daqui para frente é fazer conta. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, 170 menos... Aí eu vou fazer na calculadora 27 vezes 32 dividido por 6, tá? Vou fazer essa conta toda de uma vez. Então, 27 vezes 32 dividido por 6. Isso é igual a 144. 144. Dividido por... aí vou colocar raiz, né? Raiz 139 menos... Aí aqui eu vou fazer o 27 ao quadrado dividido por 6. Vou fazer direto. Porque o 27 ao quadrado é o 27 vezes 27, né? Então eu vou fazer 27 vezes 27 dividido por 6. 27 vezes 27 dividido por 6. Isso é igual a 121,5. 121,5. Vezes 218 menos 32 ao quadrado dividido por 6. Então, 32 vezes 32 dividido por 6. 32 vezes 32 dividido por 6, que é igual a 170, eu vou arredondar para a primeira casa depois da vírgula, tá? Então, aqui como é 6, eu vou arredondar para 7. 170,7. Então, ó, já chegamos nesse ponto aqui. Vou lá, vou continuar. Isso é igual a... Então, fazendo 170 menos 144, isso é igual a 170 menos 144, vai dar 26. Então, aqui no numerador, nós temos o número 26, dividido por raiz de 139 menos 121,5. 139 menos 121,5. Isso é igual a 17,5. 17,5. Vezes, aí vamos fazer o 218 menos 170,7.
218 menos 170,7. Isso é igual a 47,3. 47,3. Aí vou vir aqui para baixo. Isso é igual a 26 dividido por raiz. E aí a gente pode fazer o 17,5 vezes o 47,3. Então, 17,5 vezes 47,3, isso é igual a 827,75. 827,75. Que é igual a 26 dividido por... Vamos fazer a raiz de 827,75, né? Isso aqui está dentro de uma raiz quadrada. Então, fazendo a raiz de 827,75, então, como é que faz? 827,75, e aí clica aqui no ícone da raiz. Isso vai dar 28, vou arredondar para 2 casas decimais. Já que aqui está com 2 casas decimais, eu vou arredondar aqui também. Então, 28,77, depois do 7 é um zero, então mantenho 28,77. 28,77. E isso é igual, e aí é só fazer o 26 dividido por 28,77. 26 dividido por 28,77. Isso é igual a 0, vou arredondar até a terceira casa decimal. 0,904, né? Porque aqui deu 7, né? Então 0,904, tá? É lógico que o resultado eu ora aproximei para uma casa, ora aproximei para 2, ora aproximei para 3. Dependendo de quantas casas decimais vocês aproximarem, pode ser que dê 0,903 ou 0,904 mesmo, tá? No fim das contas é praticamente a mesma coisa, é só questão mesmo de aproximação. Se isso aqui fosse uma questão de múltipla escolha, certamente teria ali uma alternativa que é a mais próxima dessa que você encontrou, tá? O que significa esse 0,904, né? Então, nesse momento, a gente substituiu na fórmula os valores, fizemos as contas, dá um pouquinho de trabalho, né, para fazer, mas no final a gente conseguiu calcular o valor do coeficiente de correlação. É um valor de 0,904. Mas o que ele significa, né? Então, o que significa esse resultado 0,904 que a gente encontrou? Significa que existe uma forte relação positiva entre essas duas variáveis. Por quê? Porque ele é um número muito próximo de 1. Como é um valor muito próximo de 1, existe uma forte correlação entre essas duas variáveis, tá? Ou seja, isso significa dizer que conforme a variável x aumenta, a variável y também aumenta praticamente na mesma proporção. Se eles aumentassem exatamente na mesma proporção, esse resultado daria igual a 1. Experimenta calcular o coeficiente de correlação daquele exemplo que eu dei para vocês, onde o x é igual a 1, 2, 3, 4 e o y é igual a 2, 4, 6 e 8. Vocês vão ver que nesse caso você vai encontrar o r igual a 1, porque certinho, né? Conforme o x vai aumentando de 1 em 1, o y vai aumentando de 2 em 2 perfeitamente. Aí, naquele caso, se vocês forem calcular, vai dar r igual a 1. Agora, de maneira geral, né, calculando r, para esse exemplo que a gente fez, deu um valor bastante elevado, bastante próximo de 1. Por isso que ele tem uma relação positiva bastante forte, tá? Aqui, graficamente, né, se a gente for ver esses 3 gráficos de dispersão, onde a gente tem ali diversos pontos, né? Se a gente for analisar o R, ele vai ser um valor entre menos 1 e 1. Aqui eu acabei nem colocando 1 igual a menos 1, mas seria algo como se fosse assim, ó, vários pontos decrescendo. E aí a reta, né, seria alguma coisa assim, né? Então, se no caso negativo, né, seria equivalente ao positivo, só que os pontos estariam decrescendo, tá? Quando esse valor ele é muito próximo de zero, olha o que acontece. Ó, esse primeiro caso aqui não tem relação. Ou então, se estiver muito próximo de zero, a relação vai ser muito fraca. Os pontos, olha como é que eles ficam. Eles ficam dispersos sem nenhum tipo de tendência de aumento ou de redução.
conforme um aumenta, né, o outro também aumenta, não tem nada disso. A gente tem somente pontos dispersos sem nenhum tipo de relação. Quando o R for muito próximo de zero, isso também vai acontecer, tá? Agora, quando o R for próximo de 1, a gente tem uma forte relação positiva. E próximo de menos 1, uma forte relação negativa, né? No caso aqui do próximo de 1, a gente começa a ver que os pontos eles têm uma tendência de crescimento que fica bastante evidente. Esse daqui é o caso desse exemplo que a gente achou 0,904, tá? E uma relação linear perfeita, que é quando R é igual a 1, é quando os pontos eles estão ali, ó, praticamente alinhados. Se a gente for fazer uma reta, essa reta ela vai passar em cima de todos os pontos, tá? No caso aqui, a gente fez uma reta que ela se aproxima, né? Ela fica próxima a esses pontos. No caso do R ser igual a 1, a reta passa em cima dos pontos, tá? E aí é o caso de ter a relação linear perfeita. E aí a correlação, né? Como eu falei, ela vai ser igual a 1. O coeficiente de correlação vai ser igual a 1. O que representa dizer, né, que quando x aumenta, o y também aumenta, seguindo a mesma proporção sempre. A gente aprendeu então correlação, aprendemos a calcular o coeficiente de correlação e o significado dele. Agora vamos aprender sobre regressão. O que é a regressão e como que a gente reproduz essa regressão na prática, né? Então a regressão ela é usada para examinar o comportamento de uma variável em relação a outra. Então no momento em que a gente percebeu que existe uma relação entre uma variável e outra, a gente pode querer então fazer o gráfico ou a equação, né? A equação e o gráfico. Vamos botar assim, a função. A gente vai querer obter a função de uma variável em relação a outra. A gente vai querer obter uma equação que nos dê qual é o valor de y em função do valor de x. A gente vai querer isso. Então, no momento em que a gente percebe que existe uma relação entre as duas variáveis, a gente vai utilizar a regressão para obter essa função que nos diz a relação de uma variável em função da outra, tá? Então, nesse caso, a gente tem a variável y, que é a variável dependente, como foi feito no estudo de funções, né? Que sofre uma influência da variável independente, que é o x, tá? De forma geral, a regressão busca a equação que melhor expressa a variação de y em função de x. Existe a regressão não linear, que é um caso mais geral, onde a gente obtém uma equação qualquer para representar y em função de x, né? Mas existe um caso particular que é chamado de regressão linear, que é o caso mais simples, tá? E que vai conseguir também representar, reproduzir essa expressão, né, de y em função de x. Então a regressão linear, ela naturalmente ela só vai ser útil quando a relação entre y e x for uma relação proporcional, como foi o caso que a gente analisou quando calculou lá o coeficiente de correlação simples, né? Então o coeficiente de correlação simples, ele dá um valor muito próximo de 1, desde que essa relação entre x e y seja proporcional. Ou seja, que a sua equação seja uma reta, seja uma equação de primeiro grau, seja uma equação linear, né? Então existe uma relação, né, em relação ao que a gente estudou de correlação com o que a gente está estudando agora de regressão. A gente está considerando esse caso mais simples, que é o caso da regressão linear, que naturalmente vai servir desde que essas variáveis tenham uma relação linear, ou seja, uma relação proporcional entre elas, tá? Então a regressão linear é um caso particular, bastante útil, no qual a equação é uma equação linear, ou seja, uma equação de primeiro grau, e o gráfico vai ser uma reta, né? Então o gráfico resultante dessa equação, que a gente vai obter através da regressão linear, esse gráfico é uma reta, assim como a gente viu aqui, né? Aqui a gente viu, ó, dois exemplos, ó, de retas. Essas retas foram obtidas como? Através da regressão linear. Então a gente usou a fórmula da regressão linear para obter a equação da reta. E aí, fazendo o desenho dessa equação, a gente tem certinho ali essa reta, que é a reta que melhor se ajusta a esses pontos, tá?
O que significa essa reta que a gente obtém a partir da regressão linear? É a reta que melhor se ajusta a esses pontos. Só existe uma reta que melhor vai se ajustar a esses pontos. E é essa reta que a gente obtém através da regressão linear. O que significa melhor se ajustar a esses pontos? Ora, existe uma distância entre cada ponto e essa reta, né? Não existe uma distância. Se a gente for pegar cada um desses pontos, a gente pode medir essa distância entre cada um desses pontos e a reta. Lembrando que tem essa distância, a gente pode chamar de desvio, né? Como a gente fez lá em variância, é desvio. Só que aí tem distância positiva e negativa. A gente não quer, né? A gente quer que tudo seja positivo. Então vamos fazer o quê? Vamos pegar isso e elevar ao quadrado. Se a gente somar esses desvios todos, esses desvios quadrados todos, a gente vai ter esse desvio total, né? Esse desvio total é o erro entre cada medida e a reta, né? Para diferentes retas, a gente obteria diferentes erros totais. Existe uma reta que minimiza esses erros totais. E essa reta é a reta que a regressão linear obtém. Então existe um método matemático que permite que a gente calcule a reta que minimiza esse erro total, tá? Então vamos lá. Considere a seguinte equação da reta. Então isso daqui é a equação da reta, né? Nesse caso aqui, o A vai ser o termo independente e o B é o coeficiente angular, que é a inclinação, né? Representa a inclinação da reta. X é a variável independente e Y a variável dependente, tá? São as duas variáveis que a gente vai tentar construir aí a equação. Então, B é o coeficiente angular, A é o coeficiente linear, que é o termo independente, né? Que é onde a gente intercepta o eixo Y. A gente quer encontrar a reta que minimiza o erro quadrático médio. Então, esse erro total, né? Se a gente pegar o erro total e dividir pelo número de elementos, a gente tem o erro quadrático médio. Porque cada desvio aqui, a gente está chamando cada desvio de erro. Pega cada erro, eleva ao quadrado, divide pelo total, a gente tem o erro quadrático médio. A gente quer aquela reta que minimiza o erro quadrático médio. Ou seja, a gente quer a reta que minimiza a distância entre a reta e cada um dos pontos. O método matemático que a gente pode utilizar para obter essa reta que minimiza o erro quadrático médio é chamado de método dos mínimos quadrados. Então existe um método matemático chamado de método dos mínimos quadrados, que ele encontra a reta que minimiza o erro quadrático médio, tá? E aqui estão as fórmulas para calcular a equação da reta através do método dos mínimos quadrados. Então, aparentemente, né, parece bastante complicado, né, porque tem várias fórmulas e vários termos, mas depois que a gente entender, né, com o exemplo, como é que faz isso, vai ficar mais fácil de entender o passo a passo, tá? Então aqui, ó, se a gente observar, a gente tem a fórmula para calcular a média, o x barra é a média, que é só somar o x, né? Somatório de x dividido pelo número de elementos. A média do x é a soma de todos os valores de x dividido pelo número de valores. É igual à média, como a gente aprendeu lá em média aritmética, tá? O y barra é o somatório de y dividido por n. Aí a gente tem um termo chamado de SXY, que é o somatório de x vezes y menos somatório de x vezes o somatório de y dividido por n. E a gente tem um termo que é o SXX, que é o somatório do x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado dividido por n. Observe que esses termos, esse daqui é o numerador lá do coeficiente de correlação, né? E esse daqui era aquele denominador da esquerda, né? Lá também da fórmula do coeficiente de correlação. O SYY, que seria o denominador da direita, o somatório do y ao quadrado menos o somatório de y elevado ao quadrado sobre n, ele não é usado na fórmula para calcular a equação da reta, tá? Então esses dois termos, eles vêm da fórmula, na verdade eles são os dois termos que produziram também a fórmula do coeficiente de correlação, porque no fim das contas,
o coeficiente de correlação linear e a regressão linear, elas vêm do mesmo princípio, tá? Para que serve o SXY e o SXX? É para calcular o B, que é o coeficiente angular, é o termo que está multiplicando o x, lá da fórmula, né? Y é igual a A mais BX. Aí a gente consegue, a partir dessa fórmula, obter o valor de B. E como é que eu obtenho o valor de A? Basta eu fazer o y barra, que é a média do y, né? Menos o B, que eu acabei de calcular, vezes o x barra, que é o valor médio do x, tá? E aí, com isso, eu obtenho o valor de A, e aí eu tenho, com o valor de B e o valor de A, eu tenho a equação da reta obtida através da regressão linear, tá? E aí, vamos então para um exemplo. Novamente, nesse exemplo, eu forneci para vocês já os valores, né, de cada um desses termos. Se tivesse numa tabela, a gente viu lá no início da aula como que a gente faria para obter esses termos. Mas eu já dei diretamente para a gente já ir substituindo direto na fórmula. Então vamos lá, determine a equação da reta para esses dados apresentados. Então, primeiro vamos seguir a ordem, vamos calcular primeiro o x barra, que é igual ao somatório de x dividido por n. X barra é igual, somatório de x é 38, dividido por n, n é 10, né? 38 dividido por 10 dá 3,8. Aí já vou calcular também o y barra, que é o somatório de y dividido por n, que é igual a 698 dividido por 10, que é igual a 69,8. Aí o outro termo da fórmula é o, S de xy, que é igual ao somatório de xy menos somatório de x vezes somatório de y, dividido por n. Então, S de xy é igual somatório de xy menos o somatório de x vezes o somatório de y dividido por n. Isso é igual, somatório de xy é, 2.739. Então, 2.739. Menos somatório de x, 38. Vezes somatório de y, 698. Dividido por n, n é 10. Isso daqui é igual a 2.739 menos... Aí vou fazer essa conta na calculadora. 38 vezes 698 dividido por 10. Então, 38 vezes 698 dividido por 10. Isso é igual a 2.652,4. 2652,4. Que é igual, isso daqui, fazendo essa conta, 2.739 menos 2.652,4. Isso é igual a 86,6. Então já calculamos, ó, o SXY. SXY é 86,6. Agora vamos calcular o SXX, que é igual, vou aqui voltar no slide anterior, SXX é igual ao somatório de x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado sobre n. Somatório de x ao quadrado menos somatório de x elevado ao quadrado dividido por n. Somatório de x ao quadrado é 150. Menos o somatório de x, que é 38, elevado ao quadrado, dividido por n, que é 10. Então, isso é igual a 150 menos 38 ao quadrado, dividido por 10. Vou fazer 38 vezes 38 dividido por 10. Então, 38 vezes 38 dividido por 10. Que é 144,4. 144,4. Que é igual a 150 menos 144,4 é 5,6. Então, com isso, calculamos também o SXX. Temos o SXY, temos o SXX. Aí, agora, a gente consegue calcular o B. O B é igual ao SXY dividido por SXX. B é igual
a SXY dividido por SXX, que é igual a SXY 86,6 dividido por SXX 5,6. Então, fazendo 86,6 dividido por 5,6, 86,6 dividido por 5,6, isso vai dar 15, vou até a segunda casa decimal, 15,46. O 4 não vai arredondar, né? Vai manter o 6 igual a 6, né? Então, 15,46. Então, esse é o valor de B. Como é que eu faço para calcular o valor de A? O A é igual ao Y barra menos B vezes X barra. A é igual Y barra menos B vezes X barra. Isso é igual, Y barra é 69,8. Vezes B, que é 15... Não, menos B, que é 15,46. Vezes X barra, que é 3,8. Então, vamos fazer 69,8 menos 15,46 vezes 3,8. Então, 15,46 vezes 3,8, isso vai dar 58, vou arredondar para 58,75, tá? Então, aqui é 8, a gente arredonda o 4 para 5. Então, 58,75. Isso vai ser igual a 69,8 menos 58,75. 69,8 menos 58,75. Isso vai dar 11,05. Ou seja, encontramos o valor de B, encontramos o valor de A. A fórmula é y igual a A mais BX. Então, qual que vai ser a resposta? Y é igual a, o A é 11,05, mais o B é 15,46 vezes X. Então, essa daqui é a equação da reta que melhor se ajusta aos pontos que, né, que a gente teve como resultado esses dados. Então, a gente tem lá os dados, a partir dos dados, a gente tem, na verdade, as variáveis, né? A partir dos valores dessas variáveis, a gente obteve esses dados. Com esses dados, a gente substituiu na fórmula da regressão linear, e aí, com isso, conseguimos obter a equação linear, que é a reta que melhor se ajusta a esses pontos. A partir desse momento, a gente pode substituir aqui o valor de x que a gente quiser, que a gente vai obter o valor de y, que é uma estimativa, né, para o valor de y a partir desse valor de x. O valor exato, imagina que a gente tenha lá, por exemplo, que quando x é igual a 2, y é igual a 5. E quando x é igual a 3, y é igual a 7. Então, a gente tem o valor de y para x igual a 2 e tem o valor de y para x igual a 3. Mas eu quero saber qual é o valor de y para x igual a 2,5 ou 2,3. Eu não tenho esse valor. Mas se eu substituir nessa equação, eu obtenho o valor de y. Então, essa é a ideia, né? A ideia é que com essa equação linear, a gente consegue obter valores para pontos que a gente não conhece. Então, ela permite que a gente faça isso. Ela permite que a gente consiga obter o valor de x para pontos que a gente não conhece, tá? Então, com isso, fechamos mais uma aula. Nos vemos no próximo vídeo. E bons estudos!